A palestra é sobre indução. E essa palavra pode ter vários significados diferentes, de acordo com a área do conhecimento que nós estivermos lidando. Na filosofia, na matemática, que nós não vamos entrar nessa seara, nós vamos focar justamente o espiritismo. Então, nós vamos ver a indução sob a ótica do espiritismo. E o espiritismo está muito relacionado com as leis naturais que nós conhecemos. O espiritismo é calcado nas leis naturais. Então, nada mais justo do que falarmos sobre física. Eu vou seguir esse roteiro, eu pretendo seguir esse roteiro. Vou falar sobre fluido universal, relacionar espiritismo e magnetismo, falar sobre magnetismo animal, o processo de indução, como que ocorre, a influência dos espíritos nesse contexto da indução, o que é a indução do ponto de vista clássico, alguns comentários que foram encontrados que Kardec traz para nós na codificação, e procurar fazer um resumo do que nós conversamos. Então, temos que falar de física, né? A indução magnética é um fenômeno em que eu tenho um corpo e imanta outro, um corpo já previamente imantado. Então, esse corpo grande, azul e vermelho, é o ímã, que já tem as propriedades magnéticas, e imanta aquele pedacinho de ferro. Transporta as propriedades magnéticas para o ferro. O corpo que imanta é chamado de indutor e o outro é chamado de induzido. Então, são duas palavrinhas que parece importante que observemos no processo da indução. É a presença do indutor e a presença do induzido. O indutor, ele induz o magnetismo, no caso da indução magnética, sobre o elemento que não tem e ele recebe por indução, ele é induzido. E uma aplicação prática que nós vemos é os dispositivos que carregam os telemóveis sem ligação, sem contato físico. Por quê? Porque a corrente elétrica que circula num circuito, ela induz num outro circuito. Então, sem querer fazer propaganda aí dos fabricantes, temos essa parte arredondada que recebe a corrente elétrica e induz magneticamente para o telemóvel, que tem um dispositivo, naturalmente, tem que ter um dispositivo para captar essa energia e carregar a bateria dele. O magnetismo, então, é uma denominação que associa um fenômeno ou vários fenômenos que estão relacionados à atração ou repulsão magnética, claro, entre determinados objetos e materiais. No caso do magnetismo, são materiais ferrosos. Um exemplo que nós vemos aí abundantemente é a bússola, em que o campo magnético da Terra alinha com o campo, ou melhor, a agulha que é imantada alinha com o campo magnético da Terra. E o magnetismo, ele é uma grande aplicação, é a formulação que Isaac Newton deu para a lei de gravitação universal. Essa lei ele é conceitual e traduz em fórmulas em que nós podemos calcular a atração que dois corpos no universo exercem um sobre o outro. Uma grande aplicação da lei de gravitação universal que Isaac Newton nos deixou foi o projeto e a produção dos foguetes que viajam ao espaço. Sem essa lei, os cientistas não conseguiriam. Pronto, então eu acho que está bom por aí falar de física. A física nuclear, ela traz para nós uma visão fluídica do universo. Então, a física nuclear já mostra para nós o universo como energias e campos de força interagindo. O que nós vemos
como vácuo, que os telescópios observam como vácuo, na realidade ali é uma série de campos de energia entrelaçados. Pronto, então como é que a gente poderia pensar, imaginar essa questão do fluido? Eu coloquei aqui 3 figurinhas, uma delas é até uma animaçãozinha. Nós vemos aí a gaivota, ela está flutuando, ela aproveita as correntes quentes e ela flutua, ou seja, ele está dentro de um fluido, que é a atmosfera. A atmosfera é considerada um fluido. Também vemos nas águas do mar, em que as correntes se entrelaçam, e nós podemos daí ter uma visão muito boa sobre o fluido e sobre como as coisas se relacionam imersos nesse fluido. Os peixes que têm a capacidade de captar pela vibração sonora, outros objetos, outros animais que estão a determinadas distâncias. E o universo. Seguindo esse princípio, essa visão, nós podemos ver que o universo está todo imerso ali num fluido. Então é como se ele estivesse, entre aspas, flutuando dentro desse fluido, todos os astros. Nós podemos observar dessa forma. Allan Kardec, na Gênese, ele reforça essa visão que eu trouxe para vocês no capítulo 4, 6, item 10. Ele fala que existe um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, na Terra, nós conhecemos essa força com os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. E os movimentos vibratórios que são resultantes dessas forças, nós conhecemos como som, como calor, como luz, etc. Então, Allan Kardec ele trouxe para nós esta informação, reforçando a ideia de que todo o universo está imerso nesse fluido universal. Mais 2 palavrinhas que nós podemos prestar atenção. Dentro desse fluido existem os corpos, existem as coisas que estão sujeitas à afinidade e à atração. No Livro dos Espíritos, na questão 27, Allan Kardec pergunta: há então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem que sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, essa trindade, constitui o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material, a matéria, tem que juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Do ponto de vista de natureza física, o espírito é completamente diferente da matéria. A matéria é uma coisa muito bruta e o espírito é uma coisa muito etérea. Então precisa ter alguma coisa nesse meio para permitir que o espírito interaja, exerça sua influência sobre a matéria. E ainda na questão 427, Kardec pergunta: de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, todas essas questões são derivadas, são formas de expressão do fluido universal. E aí, Allan Kardec traz a questão do magnetismo. Allan Kardec, como se sabe, ele estudou magnetismo por mais de 35 anos. Então, ele era um profundo conhecedor do magnetismo. E no comentário da questão 555, ele fala sobre o magnetismo e o espiritismo. Ele chama
o magnetismo como uma ciência irmã do espiritismo. Ele diz: o espiritismo e o magnetismo animal nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido destas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não deixa de ser crendice pura. Então, Allan Kardec mostra para nós que, através do conhecimento do estudo do espiritismo, baseado já no conhecimento que o magnetismo tinha trazido para nós, nós podemos, então, explicar todas as coisas. E tudo aquilo que não passava de crendice, de fábulas, podem ser explicadas ou refutadas. Mesmer foi um médico que estudou profundamente o magnetismo. Ele foi um profundo conhecedor do magnetismo e ele percebeu a importância que o fluido vital tinha na recuperação e na manutenção da saúde. Ele disse que existe na natureza um princípio agindo universalmente, independente de nós, e que opera o que nós atribuímos vagamente à medicina e à natureza. Lembrando que Mesmer, esses estudos, esse conhecimento adquirido por Mesmer foi muito antes do advento do Espiritismo. Na tese de doutorado em medicina dele, em 1766, ele disse que existe uma influência mútua entre os seres, equivalente ao que ocorre entre os astros. Mesmer chamou de gravitação animal, em comparação ao princípio de Isaac Newton, chamada gravitação universal. Então, ele percebe essa relação que existe entre os seres e aplica no seu trabalho de medicina. Pena que ele foi desacreditado pelos médicos da época, foi completamente desacreditado, em grande parte porque os médicos não conseguiam compreender as novidades que ele trazia. Então, por não conseguir compreender, era melhor então refutar, rejeitar, ridicularizar, do que reconhecer o não entendimento. Nós temos uma ilustração aqui da aplicação magnética sobre um paciente. Essa figura faz nos lembrar alguma coisa, não faz? Não é o quê? O passe magnético, não é verdade? Então, ele já aplicava o magnetismo animal. Por quê? Porque, nesse caso, era apenas o magnetismo físico do corpo. Na pergunta 556 do Livro dos Espíritos, o Kardec, ele pergunta: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Ou seja, coisa que o Mesmer fazia? E os espíritos respondem: a força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Ou seja, nós temos esse poder, mas precisa da nossa boa intenção, para que os bons espíritos possam vir secundar esse trabalho. Lembrando que, da mesma forma que a pessoa pode ter o poder de curar pelo contato, as pessoas também podem ter o poder de fazer o mal, de trazer prejuízo pelo contato também. Simplesmente pela natureza magnética, pela natureza da vibração, ou mesmo pela natureza da intenção de cada um. Então, aqui temos uma imagem que exemplifica essa aplicação do magnetismo animal. Na primeira figura,
um passe anímico ou magnético. Anímico por quê? Porque vem da alma. Ou seja, então ali ele está usando o magnetismo dele para proceder com a cura. Na figura intermediária, nós temos então o passe mediúnico ou espiritual, que nós temos o médium passista, e ele é secundado pelo espírito desencarnado que fornece o fluido espiritual para benefício, então, do paciente. E na terceira figura nós temos o passe misto, em que os fluidos espirituais são fornecidos ao passista e esse, então, para o paciente. Mas nós vemos aqui, nessas figuras, o médium, o passista, próximo do paciente. E aí alguém pode perguntar assim, mas, poxa, e aquela cena que a gente observa nas reuniões, que fica aqui todo mundo de longe fazendo? A distância não é prejudicial? A distância, ela não vai enfraquecer o processo? Nós podemos concluir racionalmente que não, porque ao mesmo tempo em que os passistas eles fornecem o seu material magnético, os espíritos estão pela sala e fornecendo o fluido espiritual para todos aqueles que estão recebendo. O fluido espiritual que os espíritos fornecem são consoante a necessidade de cada indivíduo, de cada pessoa. Porque os espíritos conseguem perceber a nossa dificuldade, a nossa deficiência, o que nós necessitamos. Então é óbvio que esse processo, que é chamado de passe coletivo, ele é completamente útil e eficaz, da mesma forma que o passe individual. Então, no processo de indução, Herculano Pires, ele conta no livro O Espírito e o Tempo, ele fala sobre esse processo, como é que ocorre a indução. Ele diz que as vibrações psíquicas do espírito, irradiadas do seu corpo energético, o perispírito do desencarnado, atingem o corpo energético do médium, o perispírito, estabelecendo-se a empatia entre ambos. A indução é tão forte que os pensamentos e as emoções do espírito refletem-se no comportamento mediúnico, ou seja, os pensamentos e as emoções que o espírito desencarnado tem são percebidas pelo médium. A personalidade do espírito domina a do médium, assenhorando-se dos centros nervosos dirigentes. Então, ele estabelece contato com os centros nervosos do médium. Essa metamorfose passageira, dependendo da sensibilidade do médium, ela modifica até mesmo as expressões faciais e corporais, a voz, o olhar, permitindo uma comunicação total do patos individual do espírito. Ou seja, uma comunicação de tudo que ele sente, de tudo que se passa com o espírito, o médium percebe, né? Essa metamorfose que Herculano Pires fala aqui, ela é mais intensa ou não, dependendo da presença do espírito desencarnado e também da educação mediúnica que o médium tenha, da capacidade que ele tenha desenvolvida, aprendida, de resistir a essa influenciação. Nós observamos aqui, nas reuniões aqui na casa, que muitas vezes a irmã Leonor, quando dá mensagens, a voz dela se modifica, né? Ou seja, ela não tá modificando a voz para fazer parecer, não. A presença do espírito age sobre os centros vocais dela e modifica a voz,
se assemelhando à voz do próprio espírito. Há casos de transfiguração em que até mesmo os defeitos do morto aparecem no médium. Ou seja, se o morto era manco antes de desencarnar, então qualquer defeito que ele tinha, o centro nervoso correspondente àquele defeito do desencarnado é induzido no espírito, no médium, e ele adquire temporariamente essas características. Nos casos dos espíritos doentes, os sintomas da doença são transferidos para o médium durante a comunicação. Então, nas comunicações mediúnicas, o médium ele sente os males que o espírito desencarnado tinha. Isso durante a comunicação. E depois que acaba o transe, que acaba esse processo, cessa todos os efeitos. Ele volta ao seu estado normal. Não se trata de simples sugestão hipnótica, é importante ressaltar. Ou seja, não é uma sugestão que o espírito desencarnado dá no médium. Não, é ação fluídica, ou seja, o perispírito do espírito desencarnado, ele se liga com o perispírito vibratoriamente, com o espírito do médium, com o perispírito do médium. E os comandos todos que o espírito dá, o médium executa. Nós daí podemos pensar que nós podemos ser dominados pelos espíritos, não é? Existem determinados limites para isso, é claro. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 459, pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, nós, no nosso dia a dia, nós estamos sujeitos a ser influenciados pelos espíritos encarnados. Nós temos que ter a capacidade, nós temos que desenvolver essa capacidade de evitar. Como? Conhecendo-nos verdadeiramente, para que quando um pensamento vier à nossa cabeça, nós podemos distinguir se aquilo é mesmo eu que penso ou está sendo induzido a mim. E na questão 464, como distinguirmos um pensamento sugerido, se ele procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Essa resposta é até fácil. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, dependendo do pensamento que venha à nossa mente, se nós sabemos que não é nosso, nós com certeza podemos saber se vem de um espírito bom ou não, pela natureza do pensamento. O processo clássico de indução, ele é explicado nesse livro Legião, que eu transcrevi um pedacinho aqui. É um consórcio espontâneo entre o desencarnado e o encarnado, na maioria das vezes de modo casual, sem qualquer premeditação ou maldade. Ou seja, um espírito se aproxima de nós pela semelhança vibratória. No caso dessa figura, a semelhança, a sintonia é o álcool. Então, o espírito se aproxima da pessoa, do encarnado, motivado pelo álcool que o encarnado está consumindo. Porque o espírito, ele era um necessitado de álcool, era um dependente. O espírito vê o indivíduo, sente-lhe a benéfica aura vital, benéfica para ele, que está necessitado daquela energia alcoólica, que o atrai. Então, a pessoa ali no bar bebendo, ela atrai um espírito. Como nós estivermos andando em algum canto, nós vamos observar, vamos perceber se tem alguém usando tabaco, pelo cheiro do fumo, se tem alguém bebendo, pelo cheiro do álcool. O espírito desencarnado, ele percebe, ele se aproxima, não
não por esse efeito, pelo fumo, porque é uma coisa física, mas pela energia que o tabaco dá ou pelo que o álcool transmite. Essa energia, essa aura, dá-lhe uma sensação de bem-estar. Ele se sente bem porque está envolvido no vício dele. Por ressonância vibratória, recebe um ligeiro alívio. É como nós estamos com muita sede, pegamos um copo d'água para beber e o primeiro, segundo gole é um alívio para nós, não é verdade? Então é mais ou menos isso que o espírito sente, um alívio por estar ali recebendo aquela energia de que ele tanto está habituado, que ele tanto carece. Tanto nas suas emoções descontroladas, quanto de algum resquício de conflito sobrevivente do seu passado como encarnado. Ou seja, tudo relacionado com o que ele foi, com o que ele passou numa encarnação anterior. Nós, como podemos usar isso como lição? Essa informação da indução clássica. Então, observa que no processo de indução clássica não existe necessariamente um conhecimento prévio entre o espírito desencarnado e nós. Então, aquela coisa que as pessoas falam, aquele espírito está me perseguindo por vingança, por alguma coisa. Não, é uma associação casual, como disse. Então, como é que nós podemos verificar? Então, por exemplo, chegando em casa, esgotado, angustiado, se queixando de mal-estar, uma vez que anteriormente nós não estávamos. Então, por ressonância vibratória, um espírito desencarnado, ele se aproximou de nós. Ele recebe o alívio daquilo que ele estava precisando, por exemplo, do álcool, como no slide anterior. Ele recebe essa sensação tranquilizante. E o encarnado, o que ele recebe? O mal-estar que o espírito se passava, ou seja, é como se fosse uma troca de sensações. Tá? Então, nós ficamos dessa forma. Então, nós podemos nos analisar o que nós estamos passando, o que nós estamos fazendo. Hábitos perniciosos ou vícios que atraem esse tipo de companhia. Mais uma cervejinha, a gente sai para beber, mais uma cervejinha lá. Um cigarrinho a mais que a gente fuma. Um passeio ao motel. Um filme pornográfico. Defesa ardorosa da equipa de futebol. Manifestação violenta da própria opinião pessoal. E outros exemplos. Então, cada situação ela vai atrair um espírito consoante com essa atividade, com essa atitude que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos procurando, que nós estamos mantendo. Então, é esse tipo de coisa que nós temos que nos preocupar, que pensar. O que nós estamos fazendo, que companhia que nós estamos atraindo. O que nós precisamos fazer para não atrair, ou o que precisamos deixar de fazer para não atrair. Né? Isso nós podemos fazer uma comparação simples na nossa vida diária. Lá no nosso trabalho, por exemplo, tem aquela pessoa que ela tem determinados gostos, clube de futebol, por exemplo, ou então uma pessoa que é mais piadista, é picante nas piadas, e aquilo não me agrada. O que eu faço? Eu vou ficar andando com ele? Não, eu me afasto, eu vou andar com outras pessoas que têm um comportamento mais condizente com o meu. Ou justamente o contrário. Se eu gosto desse tipo de piadinha, eu vou me aproximar dele. Então, ou seja, nós nos aproximamos, não é assim que nós fazemos? Na escola, no trabalho, no nosso local onde nós vivemos, nós vamos nos aproximando das pessoas com quem nos sentimos melhor. Então, nós temos que perceber que é esse sentir melhor, se é uma coisa que ajuda a elevar ou não. E nós temos que ter a consciência de querer nos afastar, querer evitar isso.
Eu não vou ser inimigo de determinada pessoa porque ela é assim, não. Eu apenas vou deixar de compartilhar esse determinado tipo de comportamento. Outras coisas que podem atrair esse tipo de espírito, nesse caso aí são espíritos que gostam de brincar conosco. Aquelas brincadeiras do copo, né, que todos já... Se não fizemos, nós conhecemos, sabemos que existe. Brincadeira com copo, brincadeira com pêndulo. Nós não podemos ter certeza de que o espírito que vem nos atender seja um espírito sério. Não vou dizer que seja um espírito mau, mas não vai ser um espírito sério. Pode ser um espírito que queira zombar, brincar conosco, contar coisas para nós que não correspondem à verdade e se divertir porque nós estamos acreditando nele, porque estamos pensando que ele é um espírito sábio. Né? Em todos os casos, quaisquer que seja, sempre o maior prejudicado é o encarnado. E isso é decorrente da falta de vigilância. Então, daí que vem a grande recomendação, orai e vigiai. Então, através da oração, o que nós fazemos? Nós nos ligamos ao alto, nós buscamos uma outra atração, nós buscamos a indução dos espíritos benéficos através da oração. E através da vigilância, nós nos preocuparmos em não nos deixar levar por esses comportamentos e por situações. Os desencarnados exercem influência em todas as esferas da nossa atividade. Os espíritos encarnados estão por aí, não importa, eu não consigo me isolar deles. Eu não consigo entrar num quartinho, fechar a porta e ficar completamente só. Não. Sempre eu vou estar passível de ter algum espírito próximo de mim. Por quê? Porque uma porta, uma parede não é empecilho para o espírito, porque ele tem uma outra natureza física. Às vezes a gente solta uma palavrinha infeliz no meio de uma conversa ou escreve alguma coisa que foi influência de algum espírito. Nós, numa conversa, vem uma coisa assim, soltamos. Muitas vezes é influência de outros espíritos. Agora, muita atenção, porque nós não podemos simplesmente colocar a culpa nos espíritos. A gente faz uma asneira, foi o espírito. Não. Né? Em primeiro lugar, muitas vezes nós temos essa natureza e nós fazemos. E, em segundo lugar, não é porque foi o espírito que induziu-nos a fazer que nós somos inocentes, porque nosso comportamento permitiu que essa influência se efetivasse. Apesar de parecer ter certa simplicidade, esse processo de atração, de indução, pode evoluir, às vezes até drasticamente, para uma obsessão, para uma fascinação, para uma subjugação espiritual. Por quê? Porque nós vamos baixando o nível vibratório, e vamos dar condição de que esses outros espíritos, sim, que querem nos subjugar ou querem nos obsidiar, consigam fazer o que eles pretendem. Então, começa do pouquinho e às vezes pode crescer para uma situação mais complicada. E que também é mais difícil de se resolver. Ao passo que essa indução clássica, nós temos condições de sozinho nos libertar através de mudança de comportamento, através da análise do nosso comportamento, das nossas atitudes, nós podemos nos livrar sozinhos. Já nos outros processos, normalmente, nós vamos depender da ajuda de terceiros para que nos ajude. No Livro dos Espíritos, ainda, no capítulo 10, na Lei de Liberdade, Allan Kardec ele fala que não existe arrastamento irresistível ao mal.
O homem pode sempre cerrar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que falha ostensivamente. Ou seja, quando nós estamos em casa e alguém ou em outro sítio, a pessoa falando, enchendo o nosso ouvido, como se diz. Nós não podemos simplesmente desviar a atenção, fechar os ouvidos para aquela pessoa e ignorar por completo aquela pessoa que está falando, e para nós é como se ela estivesse calada. Nós podemos fazer a mesma coisa para os irmãos desencarnados. Ou seja, nós não somos irresistíveis ao mal. Nós temos a capacidade de resistir. E Deus não seria justo se não nos desse esse poder. Nós podemos nos libertar, nós podemos evitar, impedir a aproximação desses espíritos. Como que nós podemos? Pela ação da vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos bons espíritos. Ou seja, não adianta nada eu ficar sentado reclamando que isso está acontecendo comigo, reclamando. Não, o que eu preciso? Eu preciso de uma atitude positiva. Eu preciso usar a minha vontade, pedir a Deus, ou seja, ir até Deus, Deus está ali esperando. Nós temos que ir a Deus pedir essa força. Deus está disponível para nos dar essa força. Mas não adianta eu não querer, porque eu não ir em direção a Deus, pedir essa força, em termos práticos, significa que eu não quero. E Deus, como nos respeita, Ele fica na espera. Então, nós temos que ir a Deus, pedir essa força necessária, aos bons espíritos, ao nosso anjo da guarda, pedir ajuda, pedir força para superar. Então, é aquela figura clássica, aquela imagem clássica do demônio num lado e do anjo no outro. Os espíritos, eles querem que nós demos a ele esses fluidos viciosos que eles precisam, os espíritos imperfeitos. E nós temos que nos libertar disso. Então, nós temos o nosso anjo da guarda que está ali para nos ajudar, nos inspirar. Mas não adianta nada se eu me fecho em reclamações, por exemplo. Eu tenho que me abrir para ele. Como é que eu me abro? Através da oração, através da mentalização. É tudo atração magnética. Ou seja, se eu quero me afastar de uma determinada classe de espíritos, eu quero me unir a outra classe de espíritos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que magneticamente me direcionar para eles. Então, eu tenho que vibrar junto com os espíritos bondosos, para que a influência deles possa se fazer em mim. E o que Jesus nos ensinou foi exatamente isso. Na prece, que é a oração dominical, ele diz para nós: não nos deixe sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Nós temos que pedir, nós temos que ir a Deus. Então, tentando resumir um pouquinho do que foi falado. A indução, existe um indutor e existe um induzido. Nós podemos deixar de ser o induzido e ser o indutor. Então, se tem um espírito que se aproxima de mim querendo uma matéria vibracional inferior, eu não vou ser induzido por ele, eu vou fazer o contrário, eu vou induzi-lo através de bons pensamentos, através de boas vibrações. Mas eu não sei quando que ele está próximo de mim, porque eu não percebo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar ter essa atitude sempre, permanentemente. Né? Então, nós acordamos na nossa prece matinal, nós vamos pedir a Deus para que nós possamos estar vigilantes, para que nós possamos estar vibrando com Ele, para que qualquer espírito que se aproxime de nós, ele sinta essa vibração. E aqueles que quiserem aceitar essa vibração, eles vão se beneficiar. E os que não quiserem vão se afastar, procurar outros que vibrem de acordo com ele.
né? Então, nós temos que parar de ser induzidos para ser indutores. E, óbvio, se é para ser indutor, vamos ser indutores de boas vibrações. Porque não adianta nada a gente querer infernizar a vida dos outros, que já é pior ainda, né? Ao passo de se eu for influenciado por um espírito, eu só estou fazendo mal a mim. E se eu estiver influenciando aos outros de forma negativa, eu vou estar prejudicando aos outros. Afinidade e atração. Essas coisas acontecem por afinidade. Ou seja, o espírito ele está passando por um processo idêntico ao que eu estou e a gente se afiniza. É como a questão lá do ímã. A aproximação acontece, a atração acontece daí. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver uma vibração para criar afinidades com o quê? Com outros espíritos, para criar afinidade com Deus. Então, é isso que nós temos que ter em mente. É esse comportamento que nós temos que nos preocupar em desenvolver. Nós não somos arrastados para o mal se nós não permitirmos. Nós podemos evitar. Então, o Livro dos Espíritos, nas questões 645 e 845, fala sobre isso, que eu não trouxe aqui por questão de tempo, mas que pode ser consultado. Então, nós podemos evitar o mal, de acordo com a nossa postura. Nós podemos criar um escudo. Nós sempre recebemos auxílio do alto. Para dizer a verdade, nós sempre recebemos auxílio de quem quer que seja, desde que eu procure esse auxílio. Se eu vibrar negativamente, eu vou receber o auxílio desses espíritos inferiores. Então, eu sempre recebo auxílio. Vai depender de onde eu vou buscar esse auxílio, né? No Livro dos Espíritos, questão 660, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10. E uma boa alternativa para isso é praticar o bem. Quando nós praticamos o bem, nós criamos uma conexão com esses bons espíritos e quebramos uma conexão com os espíritos inferiores. Vejam bem, quando eu digo quebrar a conexão, eu não estou repelindo esses espíritos, porque na realidade todos nós somos irmãos, todos nós precisamos evoluir, todos nós precisamos nos ajudar. Não, quando eu falo quebrar esse vínculo com esses espíritos, é no sentido de que eu estou dando uma oportunidade para esses espíritos aprenderem com o meu bom exemplo, para que eles possam vir também a fazer o mesmo. E vai do livre-arbítrio de cada um, do livre-arbítrio deles, querer aceitar ou não. É o que eu falo sobre sermos indutores. Então, praticar o bem sempre nos ajuda, porque nós estamos transformando, nós estamos mudando essa vibração pela qual nós somos, a nossa vibração interna. Nós movimentamos um outro tipo de energia. Nos ligamos aos bons espíritos, nos ligamos a Deus e nos libertamos, vamos nos afastando pouco a pouco dessa influência negativa. Isso está nas questões 642 e 643. Então, disso tudo que foi falado, o que nós poderíamos receber como sugestão? Frequentar regularmente palestras evangélicas para assimilação, pouco a pouco, das suas explicações. Veja bem, não é porque eu sou espírita, não é aqui nessa casa que vai a palestra evangélica no centro espírita. Não, cada um tem uma convicção religiosa. Em cada agregação religiosa, existem as palestras evangélicas que auxiliam também, cada um na sua área. Então, no nosso caso, como aqui é uma casa espírita, as palestras evangelizadoras aqui, o processo que nós passamos? Nós viemos, então já tem um primeiro passo, que é a vontade de querer. Ou seja, nós estamos movimentando energia no sentido de ir. Aqui nós vamos ouvindo. Vamos, uma hora aprende. Né? Uma hora eu estou na rua, lembro do que foi falado, e eu pratico uma vez.
Então, ou seja, a frequência regular nas palestras espíritas, nas palestras evangélicas, nos ajuda a nos transformar. Ou seja, nós vamos frutificando o nosso íntimo para que ele seja renovado. Somente pela pureza de vivência é que o indivíduo se liberta dos grilhões inferiores. Então é como se nós tivéssemos várias correntes no nosso pé, nos prendendo ao nosso eu inferior. Nós temos que quebrar essas correntes, uma a uma. Como? Pela pureza de vivência. Ou seja, nós temos que procurar viver com pureza, para que nós possamos ir nos libertando dessa nossa inferioridade. A melhoria costuma se dar em ambos os lados da vida. Isso é fundamental e é muito importante. Ou seja, eu não me melhoro, eu ajudo aqueles que estão do outro lado da vida também a se melhorar. Sobretudo se os laços de imantação negativa entre as partes não forem muito fortes por ódio antigo. Ou seja, principalmente no caso das induções casuais. Nós podemos não só nos ajudar, como ajudar a outros irmãos. No tratamento de obsessão, a cura nunca vem de fora. Apesar de, como eu ter dito, que nos processos obsessivos nós precisamos de ajuda de terceiros, mas a solução nunca vem do terceiro, a solução sempre está dentro de nós. Os outros nos ajudam a criar situações, a receber os espíritos desencarnados que estão obsediando, a buscar o esclarecimento deles, a transmissão de passes energéticos, a ministração de palestras. Ou seja, as pessoas nos auxiliam, mas não adianta nada se não quiser, né? A medicina tradicional mostra isso. Não adianta eu ir ao médico, achar que aquele comprimido vai me fazer bem. Se eu ficar naquela vibração de que aquilo não vai me ajudar, eu acabo não resultando, o tratamento acaba não resultando, né? Então, isso aí eu acho que seria o roteiro, ou parte do roteiro fundamental para que nós viéssemos nos preocupar. A leitura educativa também é muito, muito importante. Enfim, no nosso dia a dia, nós precisamos, ao máximo, aproveitar o nosso tempo para que nós possamos nos elevar. Nós temos as nossas lidas diárias, as nossas atribuições diárias, mas nós temos que sempre estar nos preocupando em ligar com o alto, porque só assim nós vamos conseguir nos elevar. E para encerrar, uma visão sobre essa questão do auxílio que acontece dos dois lados. A vida nossa, a nossa evolução não é uma corrida em que aquele que chega lá no fim da evolução está bem. Não. A evolução ela só é verdadeira se cada um trouxer os outros junto. Porque nós nunca seremos o pior dos seres. Nós não somos os melhores dos seres, isso nós sabemos, mas nós nunca seremos o pior. Sempre tem alguém que precisa de alguma coisa de nós. Então nós temos que ter essa visão, que o processo de evolução é uma corrida em que só vale a pena se der empate no primeiro lugar. Se todos chegarem juntos. À medida que as pessoas vão evoluindo, elas vão percebendo mais essa necessidade de buscar os que estão atrás para frente. E é isso que Jesus faz por nós e que os bons espíritos também fazem por nós. Então, agradeço a todos a oportunidade e peço a Deus que possa nos abençoar, nos auxiliar a todos nós a transformação que cada um de nós precisa fazer.